Você sonha em trabalhar com dados, mas não sabe qual carreira seguir? Ou melhor, você nem sabia que existiam diferentes possibilidades e carreiras na área de dados? Então já fica comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar a tomar a melhor decisão e descobrir qual carreira em dados é para você. São alguns de eficiência programada e bora pro vídeo. Então vamos lá, existem 3 grandes carreiras e possibilidades na área de dados. Temos aqui o engenheiro de dados, o cientista de dados e o analista de dados. E a depender do caminho que você tomar, você vai ter que desenvolver habilidades específicas, você vai ter que dominar diferentes tecnologias e ferramentas, você terá diferentes atribuições. E é isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, vamos destrinchar cada um, começando aqui com analista de dados. Quem que é o analista de dados? É aquele cara que coleta, organiza e, como o próprio nome sugere, analisa os dados para ajudar na tomada de decisões. Então é aquele cara que vai pegar os seus dados, preparar, manipular e a partir deles gerar insights, né? Criar visualizações, dashboards, relatórios para serem compartilhados com outros setores mais estratégicos da empresa para que esses setores tomem decisões estratégicas, ou melhor, tomem decisões com base em dados, já que o analista de dados aqui, ó, resolveu, interpretou e já gerou esses insights, né, já preparou os dados para esses setores tomarem as decisões, tá bom? Então esse cara é o principal responsável por interpretar informações e dados, criar relatórios e gerar insights para a empresa. De fato, uma carreira, né, uma profissão muito importante dentro do contexto empresarial, dentro de uma empresa, beleza? E quais as ferramentas e tecnologias que são necessárias para você ser um bom analista de dados? Temos aí o Excel, de fato você tem que ter o domínio dessa ferramenta, você tem que ter um Excel avançado, porque temos aí ele como o principal software de dados aí no mercado, mais disseminado nesse contexto corporativo. E como você está sempre ali compartilhando informações com outros setores, esses setores estão habituados a interpretar planilhas, usar Excel. Então, de fato, você tem que ter um domínio dessa ferramenta aqui, tá bom? Como eu tenho aqui uma principal atribuição do analista de dados é gerar insights, esses insights, muitas vezes, eles são gerados a partir de visualizações, né? Gráficos, dashboards. É muito interessante, eu vejo muitas vagas pedindo aqui a ferramenta Power BI, para você justamente criar essas visualizações interativas por meio de dashboards. É bem interessante, bastante interessante, na verdade, para você compartilhar com outras equipes, deixar insights muito mais visuais, né? Assim você fica mais fácil desses setores entenderem, interpretarem os dados e tomarem as decisões estratégicas, beleza? 2 coisas aqui que eu também destaquei como ferramentas, talvez até para dar uma diferenciada ou não, já vamos destrinchar isso aqui. Temos aqui o Power Query, que é uma tecnologia, né, uma linguagem de consulta da Microsoft, que tem integração tanto com Excel quanto Power BI. E ele é mais voltado para transformação, preparação e tratamento de dados, beleza? Então isso aí pode ser um diferencial para você, pode aumentar a sua eficiência no trabalho, já que ele tem essa integração entre Excel e Power BI. E como eu disse, o analista de dados, ele é principalmente responsável nessa parte de organização dos dados. Muitas vezes os dados que ele coleta inicialmente são dados um pouco bagunçados, um pouco sujos e desestruturados, tá bom? Então você tem todo esse papel de preparação, transformação e tratamento de dados. Você pode usar Power Query para isso, tá bom? Na verdade, eu até recomendo você aprender programação em Python, porque isso aí vai aumentar muito a eficiência do seu trabalho e pode ser um diferencial para você. Porque as vagas de analista de dados muitas vezes não pedem programação como conhecimento obrigatório, mas sim como um diferencial. Como essa área de análise de dados, analista de dados, talvez seja a carreira mais concorrida entre essas 3 que eu citei aqui para vocês, é muito interessante você investir em diferenciais. Então temos como um dos principais diferenciais programação em Python. Querem de aumentar muito a eficiência do seu trabalho, tá bom? Principalmente nessa parte de organizar e preparar, tratar os dados, beleza? Você vai ter ela como diferencial, você pode crescer mais rápido ou até se colocar no mercado de maneira mais rápida. Vai ter um diferencial frente aos outros concorrentes. Também está aqui o SQL, que é uma linguagem de consulta a banco de dados, nesse caso aqui é a banco de dados tabulares, né, no formato de tabela, que afinal a maioria do formato que as empresas seguem. Então se você está numa empresa minimamente estruturada, né, minimamente em linha com a tecnologia, ela já vai ter os seus dados disponíveis, né, organizados em bancos de dados SQL. Então seria muito interessante, na verdade é muito importante, eu julgo como necessário, você aprender SQL, que é uma linguagem de consulta, tá bom? E acaba que você é bem tranquilo, tá bom? Não tenha muito medo, não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de consulta, semelhante ao Power Query, beleza? Então é importante você saber disso. E como eu disse,
entendendo todas as atribuições, essas ferramentas, quais as principais habilidades que você tem que ter, além de uma capacidade analítica. Temos aí uma grande habilidade em visualização de dados, afinal você precisa ajudar a sua empresa a gerar insights, a tomar decisões, e a melhor maneira de você gerar insights é criando visualizações, análises visuais. Então você tem que ter uma baita habilidade nisso, né? Use e abuse do que a gente chama de storytelling com dados, né? Criar histórias com dados, tá bom? Você tem que ter uma boa organização, já que você vai ter toda essa parte de organizar, preparar os dados, às vezes eles estão desestruturados, você tem que buscar dados de diferentes lugares, juntar eles, então você tem que ter uma boa capacidade de organizar esses arquivos, né? Organizar esses dados, e principalmente aqui, pessoal, eu destaquei a comunicação, você tem que ter uma boa comunicação, afinal você vai ajudar outros setores a tomar decisão. E muitas vezes você, para ajudar esse processo, você dá uma breve explicação do que você fez, você cria algumas análises, cria uma descrição, apresenta essas análises, tá bom? Como eu vou repetir para vocês, é raro um analista de dados tomar decisões. Geralmente ele prepara os dados, cria visualizações para outros setores tomarem. Então essa parte de comunicação seria muito interessante você ter também. Agora vamos lá. Cientista de dados. Cientista de dados faz tudo que um analista de dados faz, mas ele é um pouco mais complexo. Ele é um pouco mais técnico, vamos dizer assim. Enquanto o analista de dados ele está muito preso aos dados do passado, né, o que foi observado, os indicadores do passado, quanto eu vendi no último mês, o cientista de dados, como ele é mais técnico, esse conhecimento aprofundado principalmente em estatística, ele consegue até prever o futuro, criar modelos de previsão, principalmente usando conhecimentos em aprendizado de máquina, o que a gente chama de machine learning. Então ele consegue construir modelos preditivos, modelos estatísticos, para além de analisar o passado, conseguir tirar insights, né? Conseguir prever o futuro, para embasar ainda mais a tomada de decisões estratégicas, tá bom? E visto isso, a gente tem aqui como ferramentas, aí de fato a gente tem a programação Python como conhecimento necessário. Não é nem um diferencial, é um conhecimento necessário, já que aqui ela é a principal ferramenta para esse mundo, né, de ciência de dados, de construção de modelos preditivos. Também aqui destaco o SQL, afinal, para você treinar modelos, né, para você gerar essas análises um pouco mais técnicas, você vai ter que continuar consumindo dados. Até dados, né, até um volume de dados significativamente maior que um analista de dados. Geralmente, aí, quando você, dependendo da complexidade do modelo preditivo que esse cientista de dados tem que criar, ele vai ter que consumir, extrair um grande volume de dados, tá bom, pessoal? Então ele vai continuar precisando aí de SQL para fazer essa consulta lá nesses bancos de dados, de novo, tabulares, beleza? Inclusive eu vejo até recentemente essas áreas de vagas de ciência de dados puxando um pouco de conhecimentos lá da engenharia de dados, que daqui a pouco a gente chega lá. Então, principalmente aí computação em nuvem e tecnologias de armazenamento de dados que são mais otimizadas que um banco de dados SQL. Por exemplo, temos aí o Data Lake, temos o Databricks, beleza? Então essas ferramentas também têm sido muito importantes, eu vejo o pessoal, as vagas pedindo bastante. Isso eu tenho gostado legal, porque a ciência de dados, como eu disse, é um analista de dados mais completo, então ele consegue fazer tudo que o analista de dados faz, com um pouco a mais, com um tico a mais, com uma abordagem mais técnica, beleza? E como eu disse para vocês, várias vagas já estão puxando alguns conhecimentos de engenharia de dados para essa área, né, para uma vaga de cientista de dados. Então tá sendo um profissional muito completo, né? O cientista de dados talvez seja o cara mais completo dentre essas três possibilidades, dentre essas três carreiras, tá bom? Inclusive, eu sou cientista de dados, sou apaixonado. Show? Vamos lá. Outra coisa que eu destaquei é Jupyter, que é uma tecnologia, uma ferramenta para você fazer depuração de código de maneira mais interativa. Eu uso bastante, beleza? E também aqui dei destaque para o TensorFlow, que é uma biblioteca, né, um framework utilizado para a criação de modelos de aprendizagem profunda, né, o Deep Learning, as redes neurais, que tem ganhado muito destaque, principalmente com essa nova era da inteligência artificial, que são basicamente redes neurais. Inclusive, destaque para isso, pessoal, esse grande hype da inteligência artificial, esses agentes já têm impulsionado bastante a carreira de cientista de dados, porque quem é o cara responsável por criar esses modelos, implementar esses modelos até localmente na empresa, ou seja, criar um modelo de linguagem para a sua empresa, um chatbot, um cara que o modelo que é treinado com os dados da sua empresa, tá bom? Quem é responsável por isso? O cientista de dados. Então ele tem ganhado muito hype junto com essa nova era, com esse hype da inteligência artificial. Afinal, toda essa parte de modelagem preditiva, esse machine learning, né, o deep learning, é uma sub-área da inteligência artificial. Então ele está dentro dessa grande era, nessa grande área de IA.
beleza? E aqui as habilidades, como eu disse, programação em Python é totalmente necessário, muito conhecimento em estatística, né? A gente tem que ter um conhecimento de estatística aprofundado quando a gente se compara com analista de dados, por exemplo. Afinal, toda essa parte de criar modelos preditivos, machine learning, envolve bastante estatística. Esses modelos, por trás deles, é basicamente estatística e matemática avançada. Logicamente, você não precisa entender afinco como esses modelos funcionam, afinal, é uma matemática muito complexa mesmo, mas você tem um breve entendimento, você sabe minimamente o que está acontecendo por baixo dos panos, pode te ajudar muito a criar os seus modelos e pode até te destacar nessa área, beleza? E aqui, como eu disse, análise preditiva, com machine learning, que é aprendizado de máquina, e principalmente inteligência artificial. Principalmente essa parte que eu estou vendo que está ganhando muito hype, que é a criação de agentes de IA, você conseguir interagir com as APIs desses grandes modelos de linguagem, né, o GPT, o Llama, entre outros. Show? Então a gente tem um horizonte muito grande para essa área aqui, principalmente por esse hype puxado da inteligência artificial. E por último, mas não menos importante, temos o engenheiro de dados. É ele que cria e mantém toda a estrutura, infraestrutura que armazena e processa todos esses volumes de dados. Então é aquele cara que cria toda a estrutura, cria toda a arquitetura para armazenar os dados que o cientista, o analista de dados consomem. Não só o cientista e o analista, mas a empresa como um todo. Beleza? Então aquele cara que não vai consultar, não vai fazer uma consulta no banco de dados. Ele vai criar o banco de dados, tá bom? Então você tem que ter um baita conhecimento em modelagem de banco de dados, né? Um baita conhecimento em computação em nuvem, por exemplo, um baita conhecimento em outras soluções inovadoras de armazenamento de dados, como o Databricks, o Data Lake. Por isso que eu falei que o cientista de dados está cada vez mais puxando esses mínimos conhecimentos, tá bom? Na área de engenharia de dados. Show? Então aquele cara é realmente responsável por garantir que os dados sejam sempre acessíveis para análise. Como eu disse, o cientista de dados e o analista de dados vão estar puxando os dados de um determinado lugar. E quem criou esse determinado lugar? Quem criou essa solução mais otimizada para armazenar esses dados? O engenheiro de dados, tá bom? Eu criei aqui também algumas outras ferramentas, né, sugeri, que é a Hadoop e a Apache Spark, que são frameworks para você lidar com grande volume de dados, que a gente chama de Big Data, tá bom, pessoal? Imagina você, engenheiro de dados, ser responsável por criar um sistema, criar toda a infraestrutura para armazenar os dados de uma empresa, às vezes é uma multinacional, uma empresa grande, você vai estar lidando com um grandíssimo volume de dados. É muito interessante você ter conhecimento dessas ferramentas aqui, tá bom? E principalmente, pessoal, até deixei destacado aqui, computação em nuvem, a grande revolução da tecnologia nos últimos anos. Todo mundo fala em computação de nuvem, então você tem que ter um baita conhecimento não só em uma empresa específica, um serviço específico, por exemplo, o AWS, que é da Amazon Web Service, mas você deve ter conhecimento nos outros tecnologias também, como a Azure, que é a computação serviço de nuvem da Microsoft, o Google Cloud, que é o da serviço de Google, serviço de nuvem da Google, beleza? Então você tem que ter um baita conhecimento em computação em nuvem, em arquitetura de dados e principalmente modelagem de banco de dados. É o cara que vai criar toda a estrutura, o banco de dados para armazenar os dados daquela empresa. E é um cara que está sempre estudando, porque estão sempre surgindo novas ferramentas, novas soluções mais otimizadas para você armazenar esses dados da sua empresa. Então, um cara que tem que estar sempre ali com o estudo em dia. Isso é comum para a área da programação como um todo, a gente está sempre se atualizando, mas eu vejo que engenharia de dados está cada vez mais nessa linha, né? Cada vez mais necessário você estar sempre se atualizando, porque sempre surge uma nova solução mais otimizada. Então, basicamente é isso. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês e queria muito saber qual área que faz mais a sua cara. Eu sou apaixonado pela ciência de dados, mas eu tenho buscado me especializar minimamente, né, ter uns conhecimentos na área de engenharia de dados, como eu disse para vocês. Essas vagas aí estão pedindo cada vez mais um pouco dessa, principalmente computação em nuvem, né, Big Data, né, que é processar grandes volumes de dados. Então estou de olho talvez no curso, no mestrado, alguma especialização, enfim, esse é o caminho que eu vou seguir, mas pode ser que outra área combine com você e eu quero saber. Inclusive, se você tiver mais dúvidas, pode deixar aqui no comentário, vou tentar ajudar vocês, solucionar, para de fato te ajudar a tomar a melhor decisão possível, tá bom? Espero que vocês de fato entrem no mercado aí nessa área de dados e seja na carreira que mais combina com você. Saúde, deficiência programada e até a próxima.